Boa tarde, professores. A equipe é composta por Dário, por eu, Hélida, Joyce e Mariana. Então, aqui, como podemos ver, detalhamos, né, o entorno do terreno e ampliamos esse terreno para mostrar as medidas dele. Bom, comparando, né, alguns dados com a legislação adotada, que é o Código de Obras de João Pessoa, a gente percebeu que, na verdade, esse terreno se enquadra na zona 3, representada nessa imagem à esquerda, e nessa imagem da direita, a gente percebeu que o edifício se enquadra nesse que está EPSPR6. Então, a gente não sabe se essa é a norma correta mesmo, ou se tem alguma, ou se ela se enquadra. Aliás, outra zona, né? Mas não sabemos se ela se enquadra no nosso edifício mesmo. Então, a gente ficou com essa dúvida e quer saber se poderia ser ela mesmo ou se é alguma outra zona. Pode passar. Bom, quanto ao fluxograma, nós pensamos em 4 acessos, 2 para pedestres, um para serviço e outro para entrada e saída de veículos. No acesso de pedestres, a gente, do comércio, tem esse hall, o hall de entrada, né, que nos leva a uma circulação. Tem café, dessa circulação parte as outras salas, né, uma livraria café, as viagens que a gente achou interessante colocar, eletrônico, lotérica, banheiros, lavanderia e algumas para alugar para outros tipos de uso. Uma lavanderia, pode ser uma loja, alguma coisa do tipo. Do acesso de pedestres empresarial, esse hall dessa parte, ele também dá acesso ao hall de circulação do comércio. Porque como a gente apresentou o projeto correlato, no projeto que apresentamos, tinha esse acesso aí do empresarial para o comércio. E a interessante e decidiu trazer isso para o nosso projeto. Então, desse hall, ele nos leva para a recepção, né, para fazer o cadastramento e tal, que dessa recepção, ela tem um acesso para uma circulação interna, que nos leva ao acesso de serviço também, que ela tanto abarca essa parte da recepção, como do acesso de serviço. Então, dessa circulação, ela nos leva para administração, para DML, carga, descarga, né, almoxarifado e triagem de lixo. Voltando lá para o hall, ela nos leva a uma circulação que nos leva para o core. Desse core, ele nos permite ir tanto para o subsolo, como para o pavimento tipo. Indo para o pavimento tipo, temos um hall social, que também há uma circulação, e dessa circulação que nos leva para a área de exaustores, salas de 40 metros e o depósito de lixo. Voltando para o core, ele nos leva para uma circulação no subsolo, que dessa circulação ela nos leva para estacionamento de carros, estacionamento de motos, reservatório inferior, bicicletário, apoio para funcionários que tem estádio, copa, banheiros, vestiários. E essa parte do gerador, mais a caixa de máquinas e medidores, a gente colocou tudo junto para ficar assim no mesmo espaço. Na planta a gente quer que eles fiquem tudo no mesmo sequência de espaço. Aí o acesso e entrada e saída de veículos, que nos leva a todas essas coisas que eu acabei de falar, através de uma rampa, que, como já tinha ouvido falar, é de entrada e saída.
Pode fazer. Os cálculos do nosso estudo de viabilidade, primeiro fizemos qual o valor da área máxima construída que podemos utilizar no terreno, que deu 12.803,44 metros quadrados. Fizemos a taxa de ocupação até o terceiro pavimento, que é 70% do valor da área máxima, ou da área do terreno. A taxa de ocupação do quarto pavimento e diante, que é de 50%. Adotamos o pé esquerdo de 3,24 metros e 22 andares, que com isso dá a altura do prédio 71 metros e 28 centímetros. Nós adotamos, amiga, deixa eu só falar. Pode. A gente adotamos o pé esquerdo de acordo com o cálculo de escada, com um espelho de 18. Isso, totalizando 18 degraus. Considerando os dois pavimentos, né, esse que já explicou, o nosso recuo lateral ficou de 10,13 metros. E a verticalização do nosso prédio até 3 pavimentos ficou de 384 metros. Dário? Professor, corrigindo ali, era a taxa permeável de 12%. Essa verticalização era a taxa de permeabilidade do solo, que deu uma área de 384,10 metros de área. Vou passar. Pronto, professor, a gente tentou uma proposta nova com... essa não é a proposta não. Então, essa é a área com os recuos, uma lâmina de 2.241 metros até o terceiro pavimento, com a taxa de ocupação de 2.240. Essa taxa de ocupação ficou menor que a lâmina. Aí, a gente, na nossa proposta, a gente decidiu deixar menor. Esses aí são os recuos obrigatórios, né? Esses são os recuos obrigatórios. Aí, a lâmina ficou com 1.783 metros. Pode passar. Essa daqui é a nossa, uma das propostas para a forma do terreno se fosse adotado essa proposta dos recuos normais. E aí teve a inspiração. Pode explicar, Joyce? Na verdade, eu fiquei observando as coisas aqui em casa para ter uma inspiração. E o que me inspirou foi esse bichinho de colocar uma travessa, né? Que ele faz um foguinho embaixo. Aí eu pensei assim, tipo uma prancha em cima, com esse modelo aqui. Aí coloquei essas cartas aí para ver como é que ficaria. E eu tentei desenhar aí achei assim, não ficou um desenho maravilhoso, mas assim, inspiração que a gente pode melhorar, né? Ou não, ou mudar para outra, mas foi uma inspiração para fazer o coroamento do edifício. Pode passar, amiga. Pode explicar, Dani. Essa aí é a nossa proposta, professor. A gente aumentou os recuos. Até o terceiro pavimento, a gente usou um recuo lateral de 3 metros, normal. E nos frontais, a gente utilizou um de 6 metros, um de 10,73, 10,20,24 e 7 metros para a área do terreno, até o terceiro pavimento. E ficou uma área de 1.914,48 metros quadrados. E a taxa de ocupação 2.240,60 metros, de acordo com o início dos recuos iniciais. E a nossa lâmina ficou com 1.459,92 metros quadrados. A gente deu um recuo maior, de 10 metros e 13, que foi do recuo obtido pelos nossos cálculos anteriores, e na parte mais à frente dele ficou um 13,54 de recuo. 7,9, a outra frontal ficou com 7 e a frontal também com 6. E ao lado, que a gente pode ver a vista do pavimento tipo e a vista do embasamento. Então, nessa proposta a gente quis fazer assim, como a parte do embasamento seguisse o mesmo formato do terreno e a do pavimento tipo fosse retangular.
Isso. Isso. Dário, pode falar. Não está muito bem o desenho, mas é tipo uma ideia de volumetria que a gente estava pensando, que era como se fosse pavimentos intercalados, com algumas harmonias nas fachadas. Vamos representar bem, mas algumas paredes conteriam curvas. Um pavimento com uma curva diferente, outro com outra, assim por diante. Isso. Essa parte a gente ficou com bastante dúvida. Que é pra gente saber assim quantas salas cabem por pavimento, né? E de acordo com o que a gente foi visto, adotamos 20% para essa área de circulação livre, com elevadores, escadas e tudo mais. E até o terceiro pavimento deu 38 salas. E são 3 pavimentos, né? Então dava o total de 114 salas. Do quarto pavimento em diante, deu 29 salas. E que dava, multiplicando por os 19 pavimentos que sobrariam, ficariam 551 salas, totalizando 665 salas. Aí a gente queria saber se essa é a forma correta e se daria certo assim, porque a gente viu que compensava muito, né? Fazer um prédio de 22 andares para ter tudo isso de sala. Mas sendo que a gente está muito em dúvida sobre a questão do subsolo, se vai dar para colocar as vagas de estacionamento. Na verdade, foi bem complicado para a gente desenvolver tudo o que desenvolvemos até agora, porque estava muito confuso e semana passada a gente até mandou o vídeo, mas esqueceu de mandar o link lá no grupo, o PDF, no Lazy, o PDF, né? A gente viu que nosso vídeo estava errado, porque nós estávamos contando que tivesse residência. Mas, enfim, a gente conseguiu desenvolver essa proposta aí. A gente quer saber se tudo o que fizemos até agora está correto ou o que é que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que e os professores têm a dizer. Porque está complicado essas orientações online, porque acaba não sendo as dúvidas da gente. Acaba que a gente fica com mais dúvidas, com receio de algumas coisas, e isso nos trava. Isso. Então é isso, professores. Muito obrigada. Aguardamos o retorno. Tchau. Tchau, beijo.